Agora eu saúdo mais uma vez a igreja com a graça e a paz. Amém? Igreja de Jesus, povo santo, amado do Senhor. É maravilhoso poder estar na igreja, louvando a Deus, exaltando esse Deus maravilhoso. Eu, pastor Edmilson, nessa noite, no culto dessa igreja, irei falar aquilo que Deus colocou no decorrer desta semana no meu coração. Que façamos, como disse o apóstolo Paulo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você que está próximo de uma pessoa que não tem a Bíblia, aproxime-se dela, examine a Escritura para ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, João capítulo 8, versos 1 em diante. João capítulo 8, versos 1 em diante. E o tema que será dissertado nessa noite é Atirando Pedras. O tema que será dissertado é Atirando Pedras. João capítulo 8, versos 1 em diante. A palavra do Senhor diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Assentado, corrigindo, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus fiel, Deus de excelência, Deus que justifica pecadores, Deus que salva pecadores. Tu, Senhor, és o pastor por excelência. Tu, Senhor, que diante de grande acusação não temeste, mas continuaste firme, Senhor, cauteloso, controlado, para que no momento correto expressasse a sentença certa, meu Pai. E todos espalmaram-se com a tua palavra, do maior ao menor, Pai. E todos se retiraram sem atirarem pedras. E é isso que o Senhor deseja da sua igreja, do seu povo. É
Senhor quer que o seu povo expresse o amor, o perdão, a longanimidade. Senhor, em nome de Jesus, capacita o teu povo a expressar a atitude que o Senhor expressou a esta mulher. Em nome santo de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém. E graças a Deus. Queridos, esse texto narra algo espetacular, algo maravilhoso, algo fundamental para a nossa vida espiritual, algo que apresenta as pessoas revoltadas, as pessoas conhecedoras da lei, os sacerdotes, os homens que tinham o maior intelecto no colegial farisaico, são homens que se reputavam no meio, que se jactanciava, que sentava-se nos púlpitos com ênfase, com poderes. E eles, tentando pegar Jesus em uma falha, começa a interrogá-lo e apresentar uma pessoa para o acusá-lo. Queridos, santo de Deus, igreja abençoada do Senhor, somos exímios atiradores de pedras. Somos exímios atiradores de pedras. Às vezes agimos como os escribas e fariseus, não levando em conta a situação da pessoa que está sendo acusada. Somos imediatistas, agimos pelo impulso, pelo emocionalismo, não levamos em conta as circunstâncias dos fatos, atacamos, logo atacamos, atirando pedras, jogando pedras, muitas vezes, meu amado e minha amada, indevidamente. Observe que Jesus não perdeu o controle da situação. Jesus continuou com seus olhos fitos onde estavam. Os fariseus e escribas, a ponto de apedrejar a mulher, e Jesus continuou com a sua trajetória, com o seu trabalho, com a sua escrita, demonstrando, né, a sua sensatez. Então, amado, Jesus não perdeu o controle da situação. As estribeiras, ele continuou calmo, tranquilo, diante das acusações que era feita àquela mulher. Acusações dos fariseus e saduceus, os quais tentava de alguma forma acusá-lo. Eles queriam pegar Jesus com aquela situação, eles queriam fazer com que Jesus fosse pego nas suas respostas. Então, queridos, Jesus ouviu atentamente os acusadores daquela mulher. Eu pergunto, igreja, você tem ouvido atentamente? Você tem sido uma pessoa que tem sido cautelosa no julgar, no juízo? Jesus ouviu atentamente para depois sentenciar. Eles queriam automaticamente sentenciá-lo, apedrejá-la, mas Jesus ouviu. Jesus pacientemente, longanimamente, esperou eles reportarem a acusação, e mediante a acusação Jesus expressou a sua sentença. Amados, santo de Deus, os escribas e fariseus mostravam-se santos, corretos. Quantos escribas e fariseus nós presenciamos hoje em vários púlpitos, que expõem as pessoas em público porque terem errado, por terem falhado, por ter cometido um erro. As pessoas são expostas ao ridículo. Quantos escribas e fariseus há no meio do povo de Deus? Jesus teve o cuidado.
Jesus não foi aquele déspota que disse: olha, tu não presta mais para o serviço, eu vou te jogar no inferno. Jesus não disse isso. Jesus agiu com a razão. Jesus não usou o emocionalismo. Jesus usou a razão. Por que cometeu um pecado e vai logo para o inferno? Será que é essa a sentença de Deus para as pessoas que estão sujeitas a pecarem, que estão sujeitas a errarem? Então, amados, há muitos escribas que se mostram perfeitos, que se mostram santos, que se mostram corretos, porque aplicava a lei de Deus em suas vidas, como regra de moralidade, levando a mulher pega em flagrante adultério a Cristo. Amados, o que me impressiona nas características desta gente, desse pessoal, é que toda a santidade, moralidade que eles expressavam, ou seja, os fariseus e escribas, na prática da lei, eles não levaram o homem que cometera adultério. Como eu sou sensato? Que insensatez era esta? Será que a mulher foi pega sozinha? Quando se fala de flagrante adultério, estavam os dois. E por que só levar a mulher e o homem não foi? Por que só poderia apedrejar a mulher e o homem não ser apedrejado? Que condenação! Que farisaísmo barato que estamos vendo hoje dentro da igreja de Jesus Cristo. Será que só não mudaram uma roupa? Será que hoje só estamos vestidos de uma roupagem diferente, mas que as atitudes e as ações permanecem sendo as mesmas de 2000 anos atrás? Será que não é isso que tem acontecido dentro da igreja de Jesus Cristo? Levaram a mulher e dispensaram o homem. Mas a palavra diz que foi pego em flagrante adultério. Todos os dois, mediante a lei, eram merecedor do castigo de morte. Mas só quiseram acusar um, só quiseram apresentar um. Por que o homem foi isento desse pecado? Por quê? Então, queridos, santo de Deus, eles não levaram o homem que cometeu adultério com a mulher à presença de Cristo. Queridos, neste episódio, o homem é o coitadinho, o homem é o mais frágil, o homem é a vítima, o homem é o intocável. Ele não havia cometido pecado, só a mulher havia cometido pecado. Será que é isso que o texto diz para mim e para você, igreja? O texto me mostra que eles foram pegos em flagrante adultério. Mas o farisaísmo, homens religiosos, homens cheios de cuidados, homens que expressavam santidade, homens que expressavam moralidade, mas não agiram com decência, não agiram com sensatez. E quando Jesus vê a atitude, quando Jesus observa a atitude, Jesus diz para eles: quem dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quem dentre de vocês não tiver pecado, atire a pedra. Foi essa a sentença de Jesus. E um começou a olhar para o outro. E um começou a ser acusado pela própria consciência. Quem sou eu que estou fazendo isso? Amados, todos os dias nós estamos com as mãos cheias de pedras para tirarem de pessoas. Todos os dias nós estamos com as mãos cheias de pedras para tirarem de pessoas. Queridos, santo de Deus, não se achou um sequer sem pecados. Todos se retiraram porque eram pecadores. Não se achou na cúpula farisaica um santo como se expressava pela lei, como queria acusar a mulher. Não
expressaram, não se mostrou, todos eram réu de morte perante Deus. Todos eram pecadores, assim como a mulher eram pecadores. Então, amados, não julguemos pela aparência, pela cor, se é branco, se é preto, ou pelas vestes, ou se usa um brinco, ou se usa uma calça, ou se usa um short, ou se você usa uma bermuda ou uma saia. Querido, não julgue o teu irmão pela aparência, ou como ela se atavia. Julgue pela reta justiça. Queridos, se é pobre ou rico, julgue pela reta justiça. João, capítulo 7. João, capítulo 7. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo o sentido desse julgamento farisaico, o qual hoje está no seio da igreja de Jesus Cristo, onde os maiorais, os sacerdotes, os conhecedores linguísticos da lei mosaica, continuam hoje sentenciando à morte os filhos de Deus, quando na verdade nós não somos julgadores e muito menos acusadores. Nós estamos aqui para orientar a igreja a não viver pecando mais como no passado. Então, querido, João capítulo 7, verso 24, Jesus vem falando um relato. E aqui nesse verso 24, ele diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versos 23 e diante. Provérbios capítulo 24, versos 23 e diante. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas o que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Com um beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Então, queridos, quantas pessoas julgam-nos pela aparência, por aquilo que eu fui no passado, se eu fui um drogado, se eu fui um bêbado, se eu fui um prostituto, mas as pessoas continuam tirando pedra, olhando para o meu passado. Amados, nós não somos pessoas que devemos atirar pedra, atacar pedra naquilo que foi do passado. Não jogue sentença numa pessoa que na nova vida tenta expressar o amor de Deus, mas a igreja continua tirando pedra, continua sentenciando algo que já aconteceu e que quer que esta pessoa seja a mesma pessoa. Queridos, a natureza humana decaída age com imparcialidade. A sua tendência é julgar pela vista e não de acordo com a realidade, com a justiça. Muitas vezes nós não usamos a razão, mas usamos aquilo que vemos. Sentenciamos por aquilo que vemos. Apedrejamos, olha, aquela pessoa não presta, viu?
Começa a juntar assunto aqui, outro da lá, aí começa o grupinho. Olha, cuidado com aquela irmã que quer roubar teu esposo. Cuidado com aquele irmão, é muito galanteador. Cuidado. Queridos, tenham cuidado no falar, tenham cuidado no julgar. Deus está dizendo, olha, não julgues pela aparência. Não julgue pela aparência, e sim pela reta justiça. Queridos, os escribas e fariseus julgavam as coisas segundo a aparência exterior. Você me vê se estou de calça, você me vê se estou de bermuda, você me vê se eu jogo bola, você me vê se eu pratico esporte. E muitas vezes para as igrejas pomposas, tudo isso é pecado. Tudo isso é contaminável. Queridos, eu não quero dizer a você que você não deva usar uma bermuda, ou uma calça comprida, ou uma saia. Mulheres, se vista da forma que teu marido gosta. Eu não estou aqui para julgar se você gosta de saia, de bermuda, de ataviamento, brinco, blush, pó, batom, esmalte. Não estou aqui para isso. Não estou para julgar isso. Mas nós vemos que existe um farisaísmo dentro do povo de Deus. Existe um farisaísmo onde eu sou intitulado um pastor, um bispo, arcebispo, onde quero aprisionar as ovelhas de Cristo com essas moralidades que não combate a sensualidade. Que não combate. Que não traz moralidade. Que não traz mudança. Que não traz vida. Que traz descontentamento. Que traz frieza, muitas vezes. Então, amados, os escribas e fariseus, eles julgavam segundo a aparência exterior e não segundo a realidade interior, o que tinha dentro do coração. Como é que está o teu coração? Como é que procede o teu coração? Com o teu irmão, com o teu vizinho, com o teu parente, com a tua casa? Como está o teu coração? Como tu te expressa? Como tu te apresenta? Então era assim que os fariseus agiam. Eles atiravam pedra. Eram exímios atiradores de pedras, queridos, porque eles olhavam para a aparência, eles olhavam para a ficção, mas não olhavam para o interior. Jesus já agiu diferentemente. Jesus olhou para o coração da mulher. Jesus viu que ali estava uma ovelha do Senhor. Jesus viu ali uma ovelha e disse, olha, quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E nenhum levantou as mãos. Todos baixaram as mãos. Todos, sem exceção, irmão. Então, queridos, eles é que estavam quebrando com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua revolta, a justiça divina. Eles, com todas suas pompas, quebravam a lei moral de Deus, atacando, atirando pedras. Mateus capítulo 7, Mateus 7, versos 1 em diante. Mateus capítulo 7, versos 1 em diante. Então, há muitos atiradores de pedra, meu amado, no dia de hoje. Há muitos. Está cheio. Muitos, não é poucos, são muitos que atiram pedras hoje. Então, Jesus disse em Mateus 7:1: não julgueis, para que não sejais julgados. Queridos, não seja parcial ou imparcial em seu julgamento. Porque com o critério com que julgarmos, seremos julgados. Amados, entenda, Jesus não está proibindo o julgamento. Jesus não está proibindo o julgamento. As opiniões ou
condenação de erros. Jesus não está isso. Queridos, o que Jesus proíbe é o cristicismo, o espírito de procurar erros nos outros. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque nós procuramos ver os erros dos outros. Só enxergamos os erros dos irmãozinhos. O pastor é santo demais. O pastor não adultera. É? Não adultera? Não. Imagine que não. É o que mais acontece. Você só vê os seus. Você só vê os erros dos outros, mas não vê o seu. Então é isso que Jesus estava condenando. Jesus proíbe o cristicismo, o espírito de procurar erro dos outros, que passa por cima dos próprios defeitos, não enxerga o meu defeito, não enxerga o meu erro, não enxerga a minha falha, enquanto se assume o papel de juiz supremo em relação dos pecados dos outros. Queridos, Jesus disse: não julgueis. Ele visa repreender aqueles que julgam e despreciam alguém para exaltar-se. Olha, quando eu quero me exaltar e sei de algo, alguém me fala algo, a primeira coisa que eu quero fazer, irmão fulano de tal vem aqui na frente e começo a escandalizar, a expor os fatos, a fazer com que aquela pessoa seja desmoralizada, desqualificada dentro da igreja. Isso é querer se exaltar. É dessa forma que Jesus está dizendo: olha, não faça isso. Você é um jactancioso. Então eu julgo, meu amado, essas pessoas, especificamente contra a hipocrisia. Não tem a finalidade de encobrir os comportamentos errados dos outros. Amados, agora se a igreja vê o comportamento errôneo de alguém, olha, você tem a autoridade do Espírito Santo para aconselhar, para falar, para mostrar, como irmão em Cristo, tu está em falha, tu está em erro, te corrige, te conserta. Não é preciso você levar ao público a expor o ridículo diante de todo mundo, mas chega sensatamente: meu querido, minha querida, não continue dessa forma. Não viva dessa forma. Jesus foi à cruz do Calvário para lavar os teus pecados. Jesus foi à cruz do Calvário para te santificar. Jesus foi à cruz do Calvário para redimir-te do pecado. Ele disse à mulher: não peques mais. Foi isso que Jesus disse à mulher: vai e não peques mais. E esta mulher, desse texto, deu grande testemunho de mudança no ministério de Jesus. Esta mulher foi uma seguidora, ajudou o ministério de Jesus. Então, queridos, santos de Deus, eleitos, Paulo em Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versos 1, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, versos 1, ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no teu julgais a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que te condenas. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Observe que o apóstolo Paulo diz que quando fazemos julgamentos precipitados, condenamos em que, meu amado? Naquilo que fazemos. Então cuidado, meu amado. Cuidado, igreja. Refreia os lábios no momento de julgar. Se você quer corrigir alguém e percebe que essa pessoa está em falha grave, convide mais 2 pessoas. Convide mais 2 pessoas para que ali esteja testificando diante daquelas pessoas e diante do réu, diante